Fala galera, beleza? No vídeo de hoje mais uma aventura de Júlio Verne, super fantástico! Venha viajar comigo nesse balão mágico! Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Muito bem, antes de mais tudo você tem que curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ativar aí as configurações para receber as atualizações aqui do Lendo com Leão e ó, ajudar a gente a crescer. Agora sim, tenho aqui em minhas mãos o meu Kindle e nele a obra de Júlio Verne, 5 Semanas em um Balão, obra essa lançada em 1863. E do que fala este livro aqui, você já sabe. Senta que lá vem história! Para começar, toda a obra de Júlio Verne tem um aristocrata inglês. No caso de 5 Semanas em um Balão, o personagem principal, Dr. Ferguson. Dr. Ferguson é ajudado por um ajudante e também por um criado, né? Um ajudante criado, o Joe. E aí ele tem um melhor amigo, Dr. Ferguson, que o acompanha nesta aventura, o escocês caçador Kennedy. Esse trio está junto para uma aventura ousada, mas não tão ousada assim a ponto de ir para a Lua ou de ir para o fundo do mar, para o centro da Terra. Não, é uma aventura um pouco mais tranquila. Cortar a África de leste a oeste em um balão. E claro, em 5 semanas. Também quero viajar nesse balão. E qual é a finalidade dessa viagem? Conhecer o desconhecido. Sabia não? É atravessar de balão de leste a oeste para primeiro descobrir a nascente do Rio Nilo. Rio Nilo extremamente importante, que deságua no Mediterrâneo, foi muito importante e fundamental para o desenvolvimento principalmente do povo egípcio. Além de conhecer a nascente do Nilo, era também desbravar o miolo da África. O que tem nesse meio entre uma ponta e outra? Naquela época, segunda metade do século XIX, ali era uma região ainda muito desconhecida, nebulosa. O que tinha exatamente ali naquele miolo da África? Para essa aventura, Dr. Ferguson decide montar um balão. E não é qualquer balão, né? A gente tá vendo balão aqui, mas não é qualquer balão, é um baita de um balão, é um balãozão, entendeu, irmão? É tipo um motorhome sem motor, entendeu? O balão tinha de tudo, só não tinha motor propriamente dito. Era um lugar bastante espaçoso e engenhoso, né? Porque o método de fazer esse balão voar também, que Júlio Verne explica, é bastante engenhoso. O começo dessa jornada é ali em Zanzibar, a ilha de Zanzibar, que tem como seu filho mais ilustre Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen. I want to break free. Ao final da viagem, eles deveriam cruzar a fronteira do Senegal, cortando assim a África de leste a oeste. O momento mais tenso da viagem deles cortando a África é quando eles ficam sem água. Com os perigos que eles estavam enfrentando, eles não conseguiam descer em regiões propícias, também não conseguiam encontrar rios, lagos que pudessem servir ali de abastecimento para o balão. Sem água eles iriam morrer desidratados. E também a água servia como uma espécie de combustível para o balão. Se eu entendi bem, a água entrava, aquecia, né, vaporizava e fazia o balão subir. Se eu entendi bem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas, como sempre, em toda aventura de Júlio Verne, existe um pico de estresse onde você acha que tudo vai dar errado, mas milagrosamente alguma coisa acontece e fica tudo bem. No caso, nossos balonautas, eles repentinamente encontraram uma corrente de ar que os levou direto para um oásis. Um oásis no meio do deserto. Eles desceram lá e aí puderam se abastecer, se refastelar de água. Claro que também tem umas coisinhas um pouco absurdas, né? No meio dessa viagem eles encontram uma montanha de ouro. Não necessariamente ouro, né? O ouro tá ali misturado com a rocha, ia precisar fazer ali uma separação do ouro da rocha, mas eles encontram uma montanha
de ouro. E em um outro momento há também um ataque suicida, praticamente, porque o Joe, ele, para salvar os amigos, ele acaba pulando do balão. O balão ele estava perdendo altitude, né? Estava ficando sem combustível e tal, então ele estava descendo. Aí ele foi lá, decidiu pular do balão, porque aí o balão ficava mais leve, aí eles começavam a subir de novo. Um puro gesto altruísta do nosso companheiro, né? E por incrível que pareça, ele pulou do balão e sobreviveu. E não só sobreviveu, como saiu praticamente ileso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, depois deles sobreviverem ao pulo de um balão, sobreviverem a praticamente ficarem sem água, sobreviverem aos ataques de animais furiosos e de outras tribos, depois eles passarem por tudo isso, finalmente eles chegam perto da fronteira com o Senegal e lá o que acontece? Eles novamente são perseguidos por selvagens de uma outra região lá. E aí é uma caçada, cara. Os caras vão atrás do balão, o balão tá perdendo altitude, os caras vindo no balão indo, os caras vindo no balão indo, até que eles cruzam a fronteira do Senegal bem no rio. E o balão cai no rio. E o Vitória, que esse era o nome do balão, em homenagem à Rainha Vitória, até que o Vitória ele cai na água. Os nossos companheiros eles se salvam e observam já na fronteira do Senegal aquele balão sendo levado pela correnteza. E aí a viagem é completada. Fim da história. Acabou. Muito bem, vamos agora a uma rápida análise desse livro. Aqui, 5 Semanas e um Balão, são quase 160 anos do lançamento desse livro aqui. E ele concentra o quê, gente? Muita coisa politicamente incorreta. É verdade, eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, por mais boa vontade que o Júlio Verne tivesse, ele classificou basicamente todo mundo ali como selvagem. Selvagem, ignorante e atrasado. Ali não existia civilização, né? Em comparação com o que acontecia na Europa, ali estava tudo atrasado, ali todo mundo era selvagem, que queria te comer e tal. E a gente sabe que hoje, né, por mais que você possa ter algum país aí economicamente atrasado, tecnologicamente atrasado, você não vai chamar o morador do país, da região ali, de selvagem, né? O selvagem é quem é criminoso, né? O criminoso é um selvagem. É verdade. E esses selvagens da África, eles olhavam um balão e eles só tinham duas únicas interpretações dentro do atraso que eles tinham na cabeça, que era o seguinte: ou aquele balão era uma divindade, né? Eram os deuses que estavam descendo dos céus, ou era uma maldição. Ou seja, ou ame ou mate. Basicamente, ninguém tinha capacidade para entender que aquilo era só um meio de transporte. Tem um outro ponto também, os animais, né? Os animais. Num certo momento da história, o balão ele acaba se enroscando em um elefante. O elefante sai arrastando o balão. E aí, para eles se livrarem disso, não basta ficar cortando corda do balão, enfim, do rosco que eles estavam. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram matar um elefante, cara. E mataram o elefante a bala. Assim, pô, cara, que desnecessário matar o elefante. Pô, fiquei com dó do elefante no livro, sério, né? Mas claro, né, que essa era uma visão, tanto essa visão dos selvagens africanos, quanto isso de matar os animais, assim, era uma visão, obviamente, de 1800, né? O pessoal matava bicho por prazer, né? Existia a caçada esportiva, ainda existe em alguns lugares, ainda existe, né, a caçada esportiva. Também tem a caça predatória, né, que o pessoal lá na África caça elefante para pegar o marfim, né, dos elefantes. Então, isso tudo era tratado de uma forma muito natural, porque, claro, a gente está falando de uma obra de 150 anos atrás, e é interessante a gente ler isso com essa visão de 2022 para poder justamente analisar o quanto e como a nossa sociedade evoluiu ao longo das décadas. Quer dizer, às vezes não. Enfim, 5 Semanas e um Balão foi o primeiro grande sucesso de Júlio Verne. Não foi a sua melhor obra, na minha opinião, né? Eu fiz aqui um ranking das obras que eu li do Júlio Verne. Eu vou falar aqui para vocês. Ao todo, eu li 6 livros. Para mim, o mais chatinho deles, o piorzinho, é justamente 5 Semanas e um Balão. Depois, em quinto lugar, A Ilha Misteriosa.
Em quarto lugar, Da Terra à Lua. E aí a gente entra no top 3. Em terceiro lugar, 20.000 Léguas Submarinas. Em segundo lugar, Viagem ao Centro da Terra. E em primeiro lugar, o livro que eu mais gostei de ter lido do Júlio Verne, sem dúvida nenhuma, é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Todos esses livros você encontra a resenha aqui no canal Lendo com Leão, tá certo? Que demais! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Pedro_Leão no Instagram. Tem também o Confraria Literária, meu podcast, onde eu abordo literatura. Beleza? Gostou aí? Até a próxima obra de Júlio Verne, hein? Te vejo. Fui!